solidariedade, amparo, compaixão, amor ao próximo, assistência, desenvolvimento social. vozes do bem. Vamos lá. Meu irmão. Homem. Pronto. Pronto. Então, uau. Menino, vem por lá, por lá, então, nada, não, không thành. A instituição,
eu conheci há muitos anos atrás, em 2007, quando eu fiz o meu primeiro curso de Libras básico, que foi a ADAS que promoveu junto com a diretoria de ensino, que na época chamava Delegacia de Ensino, porque eu sou professora efetiva da rede estadual. Então eles tinham uma parceria, a ADAS com a Secretaria da Educação, e ofereciam o curso. Aí eu fiz o curso básico, né? Me encantei, amei, conheci a Silvana, que hoje é presidente, e aí eu falei, quero me voluntariar. E aí em 2007 mesmo eu já comecei como voluntária nas oficinas. Aí trabalhei pedaço de 2007, 2008 e 2009. E quando foi em 2017, a Silvana me convidou para fazer parte da diretoria como segunda secretária. Eu não tinha voltado para as oficinas ainda, né? Final de 2017, eu aceitei, né? Porque ela estava precisando de alguém. E em 2018, então, retornei para as oficinas, né? Então, eu faço as oficinas junto com os profissionais surdos, inclusive um dos profissionais que eu atendia como... nas oficinas, quando eu era criança, hoje trabalha comigo, é um pedagogo formado e ele fala que ele lembra de tudo que eu fazia com ele, é muito legal, né? Então, é assim que eu conheci a ADAS, né? Eu comecei a ter contato com a pessoa surda aqui na ADAS. No meu primeiro dia, eu já cheguei num dia de festa, de inauguração dessa sede que nós estamos, e eu já fui para trabalhar com a comunidade surda. Eu já tinha o básico e o intermediário, que com isso a gente consegue, né, começar a trabalhar se a gente se esforçar. E antes eu não tinha contato com o surdo. Tinha contato com todas as outras deficiências, mas com o surdo não. Então faltava, na minha experiência de vida, eu poder me comunicar com o surdo também. E passei a usar aquilo que eu tinha estudado aqui na ADAS, no meu primeiro dia de trabalho. Eu conheci a ADAS por conta da Libras, porque há uns 12 anos atrás eu tinha muita vontade, muita curiosidade, sempre quis aprender. E saí quando morava aqui em São José, né, não estava vivendo aqui, e comecei a procurar e apareceu a ADAS numa busca, né, que naquela época nem era uma busca assim tão elaborada. Eu entrei em contato e vim fazer o curso. E aí, desde que eu comecei a fazer o curso, eu realmente me apaixonei pela língua, então eu vim por causa da língua. Me apaixonei, fiz vários cursos aqui, e logo que eu terminei os meus primeiros cursos, eu já, né, falei, não, eu quero de alguma forma estar aí dentro. Eu sempre fui da área pedagógica, né, eu sou professora, então sempre trabalhei em escola, e estava em formação, né, já era psicopedagoga também. Eu falei assim, eu quero, mas eu quero a língua. Sim. A ADAS significa Associação de Atenção ao Deficiente Auditivo e Surdo. A ADAS foi criada em 1989, em maio de 1989, por um grupo de famílias, foram 5 famílias, que tinha os seus filhos com deficiência auditiva, com filhos surdos, e eles resolveram se juntar para procurar direitos e tratamento especializado para essas crianças. Então eles formaram, com a ajuda da Igreja Cristã Evangélica na época, cedendo o espaço e a ajuda de pessoas de lá, a fundar a ADAS para trabalhar com os seus filhos, e isso se estendeu e já são 36 anos trabalhando com a comunidade surda. Algumas coisas que a gente faz, então uma delas
é aqui dentro das nossas oficinas, né? Então a gente tem uma oficina que é voltada bem para esse público de jovens adultos, que a gente diz, né? Porque a nossa mais novinha acabou de completar 18 anos. Então a gente vai de 18 a 40 e tantos, né? Durante as oficinas a gente procura sempre trabalhar com questões assim do das presenças, do que eles conhecem de São José, aonde que eles estão, se eles não estão, se a gente fica sabendo de alguma coisa, a gente vai, a gente leva, a gente incentiva que ele vá, que ele marque presença, justamente para mostrar que eles existem. Uma outra questão é a visibilidade que o eventos, né, quer trazer. Então, assim, as minhas preocupações com eventos é sempre mostrar o protagonismo surdo. Né? Então, eu costumo dizer que eu não faço evento para surdo, né? Eu faço eventos para que a comunidade surda se sinta confortável. Aqui na ADAS a gente tem uma equipe multidisciplinar. O professor surdo e o professor ouvinte precisam estar envolvidos nisso, porque nós temos a família ouvinte também. Nós precisamos do apoio do psicólogo, ele traz questões muito profundas que a falta de comunicação traz e às vezes está diretamente ligada a uma dificuldade na comunicação, a uma dificuldade com a família. Nós temos a fono, que traz umas questões técnicas para a gente, né, de prognóstico de fala, de como está desenvolvendo a fala ou a Libras, né. Nós temos os profissionais da área administrativa, todos nós precisamos andar juntos. Isso porque, em primeiro lugar, a gente vê ele como uma pessoa. Então, nós precisamos estar envolvidos em tudo o que ele precisa. O serviço social, ele vem fazendo essa porta de entrada, ele vai analisar e fazer esse primeiro acolhimento de essa pessoa realmente está indicada para ser aqui, é outra instituição, é outro caminho que ele precisa. Por isso que a ADAS é uma associação de atenção. A gente volta a nossa atenção para surdo e sua família. E a gente ajuda naquilo que ele precisa. A gente não carrega ele de um lado para o outro, mas a gente fala, você tem condição aqui, então a gente dá essa atenção para ele. Aqui eu vejo a importância da família se conscientizar e começar logo cedo essa busca pela comunicação, né? Então eu vejo assim que faz uma diferença grande quando a família participa, quando a família se engaja, quando a família aceita e vê que a comunicação é tudo na vida, né?
Quando eu entrei aqui, o Diego era nosso atendido, né? Inclusive foi meu atendido também, né? Então é muito legal a gente ver essa trajetória, não só dele, a gente tem outros, a gente tem a Aline também, que é professora atual aqui, que entrou comigo, ela tinha 7 anos, né? E aí você vê, né? Você vê o desenvolvimento dessa criança que hoje em dia é uma profissional. Ela chegou, fez faculdade, assim como o Diego fez, ele foi o primeiro, né, meio desbravador. Depois veio ela, né, que era mais nova do que ele. Hoje ela é professora aqui nos nossos cursos, né, divide trabalho com a gente. Lá nos anos de 2007, 2008, o Diego era pequeno, né, tinha seus 7, 8 anos, e ele já estava na instituição desde os 2 aninhos, né? Então eu tinha um dia a dia com ele, né? Fazíamos as oficinas. E qual a minha surpresa, quando eu volto lá em 2017, 2018, ele já estava fazendo faculdade, né? E ele começou a ser meu colega. E me emocionou muito quando ele falou, quando a gente ia fazer planejamento, o que vamos fazer, né? Com as crianças. Daí ele falava, eu lembro disso que você fazia. Aí eu fiquei assim, meu Deus, que legal, né? Então assim, eu marquei a vida dele também, porque ele se recorda e fala que não esquece, que aprendeu muito. E hoje ele é meu colega de trabalho aqui. Bota que pega a época, era criança, bota que a minha mãe leva ele pra aula muito tempo. Aí eu fiquei em casa sem fazer nada. Aí eu pedi, tipo, surdo, mas não consigo entender. Quando a intérprete tá lá, você conversando. Quando que eu consegui entender um pouco, eu não consegui fazer, você não consigo mexer o movimento, vai entender isso. Quando que minha mãe tinha, aqui eu tenho vontade para conhecer. Agora eu entrei aqui da rádio, isso é muita época. Quando que eu percebi o Diego ensinando, eu percebi o Diego ensinando para mim, me dando sinais, me dando tudo. Aí eu comecei a aprender movimento, aí continuou. Quando eu conseguia na minha mente, para eu conseguir fazer livre. Eu consegui meus movimentos, brincando, conversando com as pessoas surdas, ouvinte. Ele nasceu com 7 dias, fez o teste da orelhinha e descobriu que ele tinha uma perda de audição de um lado, no lado esquerdo. Aí depois, com 2 semanas, refez o teste e aí constou que na outra orelha também tinha uma alteração. E aí começou, né, procurar outros médicos, procurar outros exames para poder confirmar. E aí finalizou o diagnóstico dele, que ele tinha realmente a perda de audição, do lado esquerdo uma perda mais severa, do lado direito uma perda mais leve. E aí começou a minha luta de correr atrás de
profissionais de ajuda para ele e fomos encaminhados para solicitar o aparelho auditivo, né? Só que ele só recebeu o aparelho auditivo com 1 ano e 8 meses, né? Atrasou muito essa chegada do aparelho para ele. Na verdade, eu nunca fui de falar com ele em Libras, né? Quando a gente veio aqui para Adas, a gente ficava conversando assim, às vezes em Libras em casa, mas para treinar. E a gente aprendeu esse sinal hoje lá, aí a gente ficava treinando, porque como ele usava o aparelho e fazia leitura labial também, então a nossa comunicação com ele em casa era mais através da fala mesmo. A Libras a gente usava mais quando a gente ia gravar um vídeo, quando fazia algum sinal que aprendia para poder ver se tinha feito certo, né? Meio que por brincadeira, vamos dizer assim. Porém, em 2024, no início de 2024, descobrimos que ele tinha perdido o resto da audição, que os profissionais diziam que a perda dele não era progressiva, né? Então é tanto que ele ficou 12 anos com a mesma perda. E aí, de repente, ele perdeu o resto da audição e ficou profundo em tudo. Então, não tinha mais como falar. Ele fazia leitura labial, mas a gente falar e ele entender, não. Aí foi quando ele foi encaminhado para poder fazer o implante. E aí agora ele é implantado. E está em adaptação, né? Está se adaptando bem ao implante pelo fato dele ser... Ele já era pós-lingual, como falo, né? Então ele já tinha uma memória auditiva. Então, com o implante e pelo que ele já sabia, facilitou mais a adaptação dele. A Adas deu um apoio, um suporte, né? Porque é aqui que ele se sente em casa, vamos dizer assim, né? Porque tem outras pessoas com o mesmo problema que ele e ele consegue ficar mais à vontade, né? Ele se dá super bem com todo mundo aqui, principalmente com o Diego.
Aqui na ADA eu tenho vários momentos especiais. Como eu falei para você, é um estilo de vida. Diante de tanta coisa que a gente passa pela vida, né, todo mundo, né, tem tribulações, é o meu momento de sossego. Eu posso estar no pique do estresse, assim, do estresse, as crianças dando trabalho, não, mas ele é o meu momento de paz interior. ADAS, para mim, acho que a minha possibilidade de fazer alguma coisa de diferente, sabe? De me entregar e e de fazer, sei lá, de fazer valer, sabe? As coisas que você acredita. Eu acho que é isso. Então, por exemplo, Eu imagino, na verdade eu não chego a imaginar muito, né? Eu só desejo, eu oro para que ele possa se desenvolver, para ele ter a autonomia dele viver independente. Não precisar de alguém estar sempre ali, fazendo as coisas por ele, orientando não, porque a orientação ele sempre vai precisar. Mas eu digo assim, que não esteja ninguém ali dizendo o que ele tem que fazer. Que ele tenha autonomia para desenvolver, para pensar, para poder agir, para poder trabalhar, para poder ter a vida dele, construir a família dele, né, ter a independência dele. No meu futuro quer ser tem psicólogo, médico ou professor. Eu sinto feliz, eu sinto me ensinando muito para mim. Aí umas coisas antigas me ensinavam. Quando que eu já conheci a arte há muito tempo, eu fiquei animado para fazer livro. Quando que vejo que eu estou colocando minhas mãos, fomento, que eu consegui fazer livro para pautar, para dar oi, aí consegui tudo. Na minha mente fiquei mais feliz, eu amo fazer livros. Apoio. Para mim a ADAS é o apoio que a gente tem, né? E que a gente sabe que quando a gente tem alguma dificuldade, a gente tem crianças especiais, tem alguém na nossa família com alguma necessidade especial, o que a gente precisa muito é de apoio. E nisso a gente pode contar com a ADAS. A ADAS está aqui sempre para apoiar a gente no que a gente precisa. Solidariedade. Amparo. Compaixão. Amor ao próximo. Assistência. Desenvolvimento social. Vozes do bem.